E aí, galera, hoje nós estamos aqui no nosso segundo encontro do Foundation. Vamos falar, continuando, o primeiro encontro que a gente teve, a gente falou sobre o ponto quem é Deus. Nós estamos falando sobre o Evangelho no chão. E aí, para a gente entender o Evangelho no chão, na perspectiva mais antropológica da coisa, do o que o Evangelho traz na perspectiva humana, nós precisamos entender quem Deus é e vamos seguir falando sobre quem é o homem, quem é Cristo e a resposta que o homem dá para o Evangelho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o homem. Vamos tentar desenvolver esse assunto aqui. Porque é importante que a gente precisa. Porque é importante a gente olhar na perspectiva de quem é o homem. Primeiro a gente olhou para quem Deus é, e quando a gente olha para quem Deus é, a gente precisa olhar para quem nós somos diante dele. Isso é muito importante. A Bíblia vai ser muito honesta com relação à condição humana. E a gente vai ver que o homem, segundo a palavra de Deus, não é só alguém que é confuso, fraco, carente, desinformado. Isso pode ser, né, todas essas coisas, mas o problema do homem é muito mais profundo, muito mais, muito mais. A Bíblia mostra que o homem ele está marcado pelo pecado e ele está separado de Deus. Romanos 3:23 fala isso, né? Que todos nós pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Então, eu quero olhar aqui sobre 4 pontos que mostram a condição humana. O primeiro ponto é que o homem ele é mau em sua natureza. Né? A gente tá cansado de saber desse exemplo, né? A gente não precisa ensinar uma criança a brigar com um amigo, a gente não precisa ensinar uma criança a mentir, porque isso já é da natureza do homem. E ele não se torna mal por causa das circunstâncias ou por causa da sociedade em volta dele. É claro que isso pode ajudar de alguma forma, mas o homem é mais profundo, essa maldade humana. Tem a ver justamente com o problema do seu coração, problema de natureza. Ele nasce com essa natureza, a inclinação ao mal. Por isso que Romanos fala que não há um justo sequer. Nenhum. Ou seja, o homem não é naturalmente justo diante de Deus, ele não nasce puro e depois apenas aprende a pecar, e ele já carrega uma natureza afetada pelo pecado. Se a gente for ler Salmos 51, versículo 5, o próprio Davi fala: eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Enfim, a gente vai ver vários versículos que vão falar sobre a pessoa nascer já nessa condição humana, e a gente vê que isso é sim um problema da humanidade desde a queda, quando Adão pecou. Adão, ele era o representante da humanidade. E ele era o melhor da humanidade que Deus colocou ali. Se Deus colocou aquilo que seria de melhor da humanidade e esse que seria o melhor, ainda assim pecou, quem dirá nós? Né? Então, a Bíblia vai deixar claro que isso vem de uma herança adâmica. Então, o primeiro ponto é que o homem ele é mau em sua própria natureza. E o segundo ponto da maldade e da condição humana diante de Deus, que a Bíblia vai dizer pra gente, é que o homem ele é incapaz de melhorar a si mesmo. O ser humano pode tentar mudar comportamentos, pode tentar parecer melhor, pode trocar um erro, mas sempre aparece outro, socialmente e às vezes mais aceitável, sabe? Então pode tentar construir uma boa imagem, mas ele não consegue transformar a sua própria natureza. Jeremias 13:23 vai deixar isso claro pra gente. Ele fala: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então a ideia aqui desse versículo é simples. Ele fala que, assim como alguém não consegue mudar a sua cor de pele, nem o leopardo tirar as manchinhas que ele tem, a gente não consegue purificar o próprio coração com as nossas forças. Não dá, sabe? Então, entende que essa coisa de autoajuda, de tentar melhorar ali a sua imagem, tentar melhorar a sua vida e tal, não dá certo pra gente. O nosso problema não é um problema de motivação, de autoestima, enfim. O nosso problema é de salvação mesmo. A gente precisa ser salvo, a gente precisa ter uma nova natureza. E isso leva a gente pro nosso terceiro ponto, porque a condição do ser humano, ela é que ele é mau por natureza, ele não consegue melhorar a si próprio, mas o homem, ele é iludido sobre a sua própria condição. A gente é iludido, a gente não acredita nisso, sabe? Então, a gente não percebe a profundidade do nosso pecado. E aí a gente se engana com isso, né? O homem se compara com outras pessoas e aí ele vai pensar: ah, eu não sou tão mal assim, né? Não é tão ruim assim. Eu olho pra alguém sei lá, que eu julgo que é pior do que a mim, e aí eu falo: ah, eu tô bem na fita, tá de boa, tá tranquila, né? E ele olha para algumas boas atitudes que ele faz e aí ele conclui: nossa, como eu sou bonzinho, né? Como meu coração é bom nisso. Mas 1 João 1, versículo 8, vai falar pra gente que se nós afirmarmos que nós estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. É forte isso, né? Essa ilusão, essa coisa que a gente acha que a gente não é tão ruim assim, é um perigo para nós, é um perigo para nossa fé. Por quê? Porque isso impede a gente de chegar ao arrependimento verdadeiro. Quem não enxerga a sua doença, não procura cura. Né? Quem não reconhece o seu pecado, não entende a necessidade da graça de Deus. Quem não entende sua condição diante de Deus, não consegue entender o amor de Deus. Né? E o quarto ponto da condição humana é que o homem ele é religioso de uma forma nociva. Por quê? Porque quando o homem ele não se rende à graça, ele tenta criar os seus próprios caminhos para se justificar. Religião é isso, é a força do braço humano tentando conquistar a sua salvação. Ele tenta compensar a sua culpa com boas obras, aparência espiritual, regras, desempenho religioso ou comparação com os outros, o que leva a pessoa ao orgulho também. Né? Essa realidade pode até parecer piedosa por fora, mas não salva ninguém. Não transforma o coração. Muitas vezes isso torna o homem, como eu disse, orgulhoso, pesado, acusador
ou preso em uma falsa sensação de justiça própria. Justiça própria que para Deus, inclusive, a justiça humana, diz a palavra que é como um trapo de imundícia, né, que tem a ver com os panos que os leprosos se cobriam ou com o pano que era usado para o ciclo menstrual da mulher na época. Um absorvente. Né? O homem religioso, ele tenta provar que ele é bom, mas o evangelho mostra que ele precisa admitir que não pode salvar a si mesmo. Então, resumindo esse ponto aqui de quem é o homem é mau em sua natureza, incapaz de melhorar a si próprio, iludido sobre a sua verdadeira condição e preso a uma realidade que não pode salvá-lo. Uma religiosidade que não pode salvá-lo, perdão. E esse é o grande problema humano. É exatamente aqui que o evangelho vai conduzir a gente para o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? Se Deus é justo, santo, se o homem é pecador, mau, não pode salvar a si mesmo, a pergunta que vem é: quem pode resolver o abismo entre Deus e o homem? E a resposta é Jesus. Esse é o terceiro ponto aqui, terceiro eixo do evangelho no chão. É que Jesus, ele é a resposta para o problema do pecado do homem. Então, nós vamos tentar responder a pergunta sobre quem é Jesus. Esse é o centro do evangelho. Jesus é a única resposta para o problema do homem diante de Deus. E Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus não é um mestre bonzinho, não é alguém que ensina a gente a fazer coisas boas, né? Embora, sim, tem muitos princípios para o nosso comportamento, mas a real é que Jesus, ele é aquele que nos salva, veio salvar o homem da sua maldade, do seu problema de natureza. Né? E para a gente entender por que Jesus é o único capaz de salvar a gente vai precisar olhar então para quem ele é. É isso que a gente vai começar a falar agora. Primeiro, é que Jesus, ele é plenamente Deus. Só um parênteses aqui, nós vamos ter aula sobre cristologia depois, a gente vai se aprofundar bastante nesse tema, mas hoje eu quero olhar para a perspectiva do evangelho e por que Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, para isso, quem ele é? Jesus, ele é plenamente Deus. Jesus, ele não começou a existir em Belém, ele não foi aquele, nasceu bebezinho e foi ali que passou a existir. Não, Jesus, ele existiu sempre e sempre foi Deus e continuará sendo Deus para sempre. E isso está claro em João, capítulo 1, versículo 1, que vai falar que no princípio ele era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Ele está falando sobre Jesus. João 1:3 vai falar: todas as coisas, todas, foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Significa que Jesus não é uma criatura. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Ele tem autoridade sobre o homem, sobre o pecado, sobre a morte, sobre toda a criação. Jesus é supremo, superior, tudo. Jesus é o Criador. Jesus é Deus, né? E como Deus, ele também é tudo aquilo que a gente falou sobre quem Deus é. Ele é santo, ele é justo, ele é o autor da vida, sabe? Por isso é que ele tem poder para salvar. Entende? Somente Deus poderia resolver o problema do pecado diante de Deus. Então, Jesus é Deus. Mas o segundo ponto é que Jesus também ele é plenamente homem. Ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem. Totalmente homem, sabe? Às vezes tem alguns movimentos que vão tentar falar, e esse era o grande problema das igrejas no Novo Testamento, que Paulo e os apóstolos, os discípulos estavam sempre combatendo as falsas doutrinas com relação a Cristo. Porque falava que Cristo veio só em espírito, parecia que era um corpo, mas não, e que Jesus não ressuscitou. Enfim, várias teologias erradas. Então eles estavam combatendo o tempo todo ali. Mas João 1, versículo 14 vai falar que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então Jesus assumiu a nossa humanidade. Pensa, gente, que ele nasceu, ele foi criado pela mamãe dele, pelo papai dele, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender todas as coisas que a gente também aprendeu, as habilidades. Ele trabalhou, né? Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu angústia. Ele viveu de verdade como homem, mas a grande questão é que ele não pecou. Né? E só um homem, um ser humano com carne e osso poderia substituir a gente, a humanidade. Né? Teria que ser um homem para morrer no lugar de outro homem. Mas um homem justo e reto. Porque, por exemplo, eu, como pai, poderia me voluntariar para morrer no lugar da Florença, mas não ia adiantar nada, porque eu também sou pecador. Então alguém precisava, justo e reto, morrer no lugar de alguém que era pecador, se colocar nesse lugar para que a dívida fosse paga. Então, é essencial para o evangelho a gente saber disso. Se Jesus não fosse Deus, ele não teria poder para nos salvar. E se Jesus não fosse homem, ele não poderia nos representar. Tudo bem? Mas porque ele é plenamente Deus e plenamente homem, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Deus vindo ao encontro do homem e ele é homem representando a humanidade diante de Deus. Por isso Jesus é o único capaz de fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Então, quando a gente vê toda essa obra de Cristo na cruz, a gente vê que a cruz ela não foi um acidente, Deus tentando dar um jeitinho ali, mas na verdade a cruz foi o centro da obra de Cristo. Tinha uma intenção, tinha um propósito, Jesus viveu com intencionalidade tudo o que ele estava vivendo aqui. Na cruz, Jesus se entregou como sacrifício pelos pecados, o pecado gerou uma dívida diante de Deus e o homem jamais poderia pagar essa dívida por si mesmo, mas Cristo foi quem pagou esse preço por nós. Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram, mas que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O texto também vai falar que Cristo
que Deus apresentou Cristo como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue. É importante também lembrar que sangue na Bíblia, é muito profundo isso, né? Porque a questão não foi o tanto que Jesus apanhou na cruz e foi ali cuspido e, enfim, tudo isso envolve a obra da crucificação, mas, na verdade, é que o sangue na Bíblia é a questão da vida. Sangue significa vida. E por isso que os sacrifícios no Antigo Testamento precisava haver o derramamento de sangue, assim como Cristo derramou o seu sangue na cruz por nós, ou seja, Cristo deu a sua vida, o sangue significando vida, né? Isso significa que na cruz Jesus lidou com a culpa real do nosso pecado. Então na Bíblia a gente vai ver aqui, esse texto que a gente acabou de ler, algumas palavras importantes para explicar a obra dele. Na cruz aparece, aliás, na Bíblia aparece a primeira palavra aqui, que é a expiação. Expiação, no sentido comum da palavra, é o ato ou efeito de reparar uma falta, erro ou crime por meio de uma penalidade, castigo ou penitência. Então, em termos gerais, representa o cumprimento de uma pena para purgar uma culpa, para tirar uma culpa, alcançando assim o perdão ou absolvição. Biblicamente, essa explicação vai dizer pra gente que Cristo ofereceu a sua vida como sacrifício pelos pecados. Ele ofereceu a sua vida. Ele carregou sobre si a culpa que era nossa. Ele sofreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si aquilo que nós merecíamos. A segunda palavra que destaca também a Bíblia é a palavra propiciação. Propiciação significa tornar alguém favorável, apaziguar ou satisfazer uma justa indignação. Então, na linguagem bíblica, a palavra aponta para a satisfação da justiça de Deus diante do pecado. Sabe o que significa, então? Que Cristo, ele trouxe para nós a propiciação pelos nossos pecados, é que Cristo recebeu sobre si a ira justa de Deus contra o pecado. Lembrando que a ira de Deus não é um descontrole emocional dele, mas, na verdade, a ira de Deus é a resposta santa e justa contra o mal. Amém? Então, na cruz, Jesus suportou essa ira em nosso lugar, tomou o cálice da ira de Deus, né? Satisfazendo plenamente a justiça divina para que aqueles que creem nele fossem reconciliados com Deus. A terceira palavra é a palavra redenção. A palavra redenção significa resgate por meio de pagamento. Então o homem estava preso ao pecado e à culpa e também à condenação eterna. Mas Cristo pagou o preço para nos libertar. Marcos 10:45 fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra redenção. Lindo demais isso, né? E a quarta palavra aqui para a gente fechar é a palavra reconciliação. O pecado nos separou de Deus, mas Cristo veio restaurar essa relação entre Deus e o homem. Por isso que ele é o nosso mediador, é o único mediador entre Deus e o homem, vai falar 1 Timóteo. Pela sua morte e ressurreição, ele nos reconcilia com o Pai. É como se ele fosse uma ponte, é como se ele fosse, existisse esse abismo entre Deus e a humanidade, mas Cristo nos liga, né? Por isso que tem aquela imagem da cruz ligando a gente como se fosse uma ponte, o próprio Cristo sendo esse que nos liga ao Pai. Então, quando falamos de Jesus, não estamos falando apenas de alguém que melhora a nossa vida, isso é importante, mas estamos falando daquele que resolve o problema mais profundo do homem, que é a separação de Deus. Na cruz a gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é a justiça de Deus, porque Deus não ignorou o pecado, né? E o pecado foi julgado em Cristo. Mas a gente também vê o amor de Deus, porque foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de salvar. Lindo demais, né? Deus não tinha a obrigação de salvar o homem. Já parou para pensar nisso? Né? Que ele é independente. A gente falou sobre isso lá em cima. Ele é independente, ele vive, ele não precisa de nós para nada. Mas ele resolveu salvar o homem. Isso mostra o amor dele. Né? O João 3,16 faz muito mais sentido agora, depois da gente falar sobre tudo isso. A gente vai ver que Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4,10 também vai falar isso, que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é muito importante porque o Filho não foi isso é muito importante, não foi o Filho tentando convencer o Pai a nos amar, mas foi o amor do Pai que enviou o Filho. A salvação nasce no coração de Deus. E Cristo também, isso é importante falar, né, porque parece que Deus obrigou, o Pai obrigou o Filho a ir na cruz, mas na verdade Cristo se entregou voluntariamente também para poder nos salvar. Ele foi castigado sem se rebelar contra o Pai, ele obedeceu até a morte de cruz, ele obedeceu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição mostra que a obra de Cristo ela é completa, que a morte foi vencida, que o pecado foi tratado e que a justiça de Deus foi satisfeita e agora todos os que creem em Jesus podem ser reconciliados em Deus. Resumindo, Jesus é plenamente Deus, plenamente homem. Ele é a única resposta para o abismo entre o homem e Deus. E na cruz ele ofereceu sua vida como sacrifício, recebeu sobre si a ira contra o pecado, pagou o preço do nosso resgate e nos reconciliou com Deus. Beleza, isso é lindo, essa obra é maravilhosa, Jesus é incrível e a gente crê nessa verdade do Evangelho. A gente está construindo aqui o que é o Evangelho, né? Mas ainda tem mais um passo adiante, que pra gente finalizar aqui o nosso tempo, é que
Se Jesus é quem ele diz ser, e se ele fez a Bíblia, né, se ele fez o que a Bíblia diz que ele fez mesmo, então o evangelho não pode ser apenas admirado. Vou ler novamente essa frase. Se Jesus é quem ele diz ser, e se ele fez o que a Bíblia diz que ele fez, então o evangelho não pode ser apenas admirado. Ele precisa, na verdade, ser respondido, tá? Qual que é a nossa resposta diante do evangelho e diante dessa obra de Cristo? Marcos 1,14 vai falar pra gente. É Jesus pregando o evangelho. Olha que coisa linda isso. Depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam. É a resposta que Jesus vai dizer pra gente acerca das boas notícias do evangelho de Deus. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé é a resposta que a gente vai dar o nome de conversão, quando uma pessoa se converte, né? Você explicaria como? O que é conversão? Jesus vai dizer pra gente que é arrepender e crer. Você precisa se arrepender e ter fé. Conversão não é apenas frequentar uma igreja, não é apenas gostar de Jesus, não é apenas sentir algo em uma reunião e não apenas mudar alguns comportamentos. Porque a gente acha que a pessoa virou membro da célula e aí ela tá indo ali na igreja e ela tá ali, pronto, tá salva, tá tranquilo, tá de boa, né? Mas não é por aí. A gente vai perceber que a pessoa precisa se arrepender e ela precisa ter fé. E a gente vai se aprofundar então o que é arrependimento e o que é fé. Arrependimento, primeiramente, não é apenas culpa, tristeza, remorso, medo das consequências do pecado. Tudo isso acontece na vida de alguém que pecou, alguém que entendeu, está diante de uma verdade dessa que a gente falou. Mas arrependimento é mudança de direção. É quando o homem deixa de justificar o pecado, deixa de fugir de Deus e se volta para ele. Entende a diferença? Eu não estou justificando aqui os meus erros. Eu assumo o meu erro e eu não tenho mais como me salvar. É quando a pessoa reconhece quem ela é. Ela reconhece sua condição diante de Deus. Isso é sério, muito sério. Então nós vamos nos aprofundar na palavra arrependimento agora. E arrependimento não é apenas culpa, tristeza, remorso, medo das consequências, né? Quando a gente fala para a pessoa quem ela é diante de Deus, pode acontecer tudo isso aqui. Mas arrependimento, na verdade, é mudança de direção. É quando o homem deixa de se justificar o pecado dele por alguma coisa. Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Não, eu fiz isso por causa daquilo outro. Cara, e o homem também deixa de fugir de Deus e se volta para ele. É quando o homem fala assim, mano, eu reconheço o meu erro e eu não consigo me salvar sozinho. Não dá certo. Ele reconhece quem ele é. A primeira palavra do evangelho para o homem, então, é arrependimento, a resposta do homem. Porque o homem precisa ser confrontado em sua ilusão. Lembra que a gente falou que o homem é iludido? Né? Ele precisa reconhecer que ele é pecador, que não pode salvar a si mesmo e que a sua religiosidade não é suficiente. Arrependimento verdadeiro não é só admitir que errou, é abandonar a confiança em si mesmo e voltar-se para Deus. O homem mau precisa parar de defender a sua própria bondade, parar de tentar salvar a si mesmo, enxergar a sua real condição, e ele precisa abandonar a sua justiça própria. Por isso que o arrependimento é uma resposta profunda ao evangelho. Né? É o homem sendo humilhado diante da verdade de Deus e conduzido à graça de Deus. Mas o arrependimento, como eu disse, ele não caminha sozinho. Tem uma outra palavra que é a fé. A resposta ao evangelho exige arrependimento, mas exige fé. E fé não é pensamento positivo. Não é você declarar a palavra para a sua vida. Né? Não é acreditar em algo sem razão. Não é simplesmente acreditar que Deus existe. Não é a confiança em si mesmo. A fé salvadora é a confiança firme em Cristo e em sua obra. Mais uma vez, a fé salvadora é a confiança firme em Cristo e em sua obra. Nós devemos descansar na obra de Cristo. Assim como Deus descansou no sétimo dia, Hebreus 4 vai falar para a gente descansar das nossas obras. Descansar e repousar na obra de Cristo Jesus. Ele fala, não endureçam o seu coração. Se você está escutando hoje essa palavra, descansa na obra de Cristo. Ele é nosso sumo sacerdote. E a gente pode entender fé em três aspectos. O primeiro aspecto é o conhecimento. Para crer em Cristo, a gente precisa conhecer a mensagem de Cristo. Né? Ninguém pode confiar em alguém de quem nunca ouviu falar. E aí Romanos 10 vai falar para a gente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que sério a pregação do evangelho, é indispensável isso, né? Aquela ideia de que pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, ela não se aplica muito bem. A gente precisa tomar muito cuidado com essa frase, porque tem a ver com o caráter, tem a ver com ser alguém que de fato é uma testemunha de Cristo, mas dá a entender que a gente não precisa pregar como palavras. Mas a pessoa ela vai crer assim
que a gente pregar, quando ela ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, não se esqueça disso, né? Esse conhecimento não precisa ser complicado, mas precisa conter o centro da mensagem. A fé não nasce do vazio, a fé se apoia na verdade do evangelho. A pessoa precisa saber em quem ela está crendo, qual é a obra de Cristo. Não olhar para a nossa vida e falar, nossa, que homem bonzinho esse, né? Quero ter uma vida como essa. Né? Nossa, que homem que se dá bem na vida, que bom cidadão é esse, eu quero ter essa vida que ele tem. Não, não é isso. A pessoa precisa entender o evangelho de Deus, a condição dela diante de Deus. E o segundo aspecto da fé é que é a aprovação. Não basta apenas conhecer a mensagem, é necessário reconhecer que ela é verdadeira. Aprovação. A pessoa ouve que Deus é santo, que o homem é pecador, que Cristo morreu e ressuscitou, que somente Jesus salva, e ela reconhece. Isso é verdade. Tá? Então, ela concorda com a mensagem do Evangelho. Ela aprova que aquilo que Deus revelou para a vida dela é verdadeiro. Ela quer isso, ela recebe isso, ela aprova isso. Só que o conhecimento, a aprovação, ainda não são suficientes. Tem uma terceira coisa. Uma pessoa pode conhecer a doutrina correta, ela pode concordar com as verdades bíblicas, mas ainda assim não se entregar a Cristo. E aí vem esse último ponto, que é a confiança pessoal. Essa é a fé salvadora. É quando o homem deixa de confiar em si mesmo e passa a depender de Cristo. Entende quão sério é tudo isso que a gente está falando? Ele não apenas sabe sobre Jesus, ele não apenas concorda com Jesus, ele confia em Jesus. Ele descansa na obra de Jesus. Ele depende de Cristo para ser salvo. Então a fé é essa dependência. É tipo quando alguém se joga de um avião dependendo de um paraquedas para salvar a vida dele. Ele está confiando que aquele paraquedas vai salvar ele. É tipo isso. Fé é mais ou menos isso, se fosse falar um exemplo bem simples assim. É reconhecer, eu não posso me salvar. As minhas obras não me salvam. A minha religiosidade não me salva. Minha moralidade não me salva. A minha força não me salva. Somente Cristo me salva e Ele é suficiente para me salvar. Então, a fé salvadora envolve três aspectos, como a gente viu, é o conhecimento, aprovação e confiança pessoal. E esses três aspectos precisam caminhar juntos. Fé não é irracional, fé não é desligar a mente, a fé cristã tem conteúdo, ela se apoia na verdade sobre quem Cristo é e sobre o que ele fez. Amém? Então, por isso, a resposta ao Evangelho é arrependimento e fé. Essa é a resposta que nós vamos dar ao Evangelho. Bom, vamos resumir tudo aqui. A gente falou sobre o Evangelho no chão, que tem a ver com quem Deus é, a condição humana diante desse Deus santo, grandioso, justo. E diante dessa realidade de quem o homem é, ele precisa de alguém para solucionar o seu problema. É Cristo Jesus, ele que nos liga ao Senhor. E diante de Cristo Jesus e da obra do Evangelho, o homem precisa ter uma resposta, que é arrependimento e fé, ou seja, a conversão. Deus abençoe, até a próxima aula.